Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Moraes. Nós vamos dar continuidade com a nossa aula sobre os princípios da óptica geométrica. Nós paramos e não deu tempo de terminar o assunto. Então nós estávamos falando sobre a câmara escura, né? Aí temos aqui a nossa questão. Você já ouviu falar da câmara escura? A câmara escura ela consiste em um dispositivo como esse apresentado, né? Uma caixa com um orifício, né? Um pequeno furo. Por esse furo vão passar os raios de luz. Observe que os raios de luz eles partem do objeto, que é a vela, e formam uma imagem invertida do objeto, né? Uma imagem invertida da vela no fundo da caixa. Observe que os raios de luz que partem da parte superior da vela, da chama, eles passam pelo orifício, se propagando de forma retilínea, né? A luz ela não faz curvas, e formam a imagem na parte inferior, né? E os raios que partem do inferior, né? Da parte inferior da vela, elas formam uma imagem na parte superior da caixa. Por isso a imagem sai invertida. Então, pelo princípio da independência dos raios luminosos, os raios eles não influenciam um no outro, né? Eles se cruzam, né? Não são somente esses dois raios, mas milhares, né? Infinitos raios partem da vela, do objeto, né? E passam pelo orifício e formam a imagem invertida. Observe também que existe a distância do objeto até a caixa, que é a distância P, e também a distância da imagem até o orifício, né? Que é a distância P'. Então nós temos dois triângulos. Um triângulo externo, que é formado da vela até o orifício, e um triângulo interno à caixa, né, que é da imagem da vela até o orifício. Nós podemos utilizar uma semelhança de triângulos para medir essas grandezas, né, tanto a altura da vela, a altura da imagem, a distância de ambos até o orifício. Então, dá para fazer a relação dessa forma. A altura da vela dividido pela altura da imagem ficaria mn dividido por m'N é ', a distância da vela até o orifício, que é P, dividido pelo a distância da imagem até o orifício, que é P'. Essa é a equação da câmara escura. Vamos fazer aqui um exercício para compreendermos melhor. No nosso exercício diz, né, que um objeto com 20 centímetros, a altura do objeto, né, ele está situado a 50 centímetros de uma câmara escura de orifício. Sabendo-se que a imagem formada tem 4 centímetros, determine a profundidade da caixa. Nós temos esse valor de 20 centímetros, que é a altura da caixa, que seria o mn. Temos 50 centímetros, que é a distância da vela até o orifício, né, do objeto até o orifício, e temos 4 centímetros, que seria a altura, né, o tamanho da imagem formada na caixa. Nos falta a profundidade da caixa, né, que seria o comprimento do orifício da caixa até a imagem. Então, aplicando a equação da câmara escura e resolvendo, né, a nossa regra de 3, utilizando uma regra de 3, nós vamos obter esse valor, né, de 10 centímetros para a distância do orifício até a imagem. Outro ponto importante também consiste no estudo sobre as cores e a velocidade da luz, né? A luz branca, né, ela pode ser, ou melhor, a luz branca ela é chamada de luz policromática, porque ela é composta por infinitas cores. E cada uma dessas cores é uma luz monocromática, porque ela vai ter somente nós vamos ver depois, um comprimento de onda, né? E essa luz monocromática, elas são infinitas. O primeiro cientista que constatou esse fenômeno foi Isaac Newton. Ele usou um prisma para separar a luz branca
nas infinitas cores monocromáticas. Um exemplo disso na natureza temos o arco-íris. As gotas de água que ficam suspensas no ar, elas funcionam como o prisma. E elas vão separar a luz branca que vem do sol, as gotas vão separar em luzes monocromáticas, né? Então nós vemos as cores separadas no arco-íris. E nós podemos observar algo interessante sobre as cores monocromáticas, né? A luz monocromática. Temos aqui no primeiro quadrinho, né, um quadrinho branco, fazendo uma pergunta. O que ocorre se nós iluminarmos um tecido verde com luz policromática, né, que é a luz branca? Nós sabemos que o tecido nós vamos vê-lo da cor verde. Por quê, né? Porque o tecido verde ele vai refletir a cor verde e vai absorver todas as demais cores que constituem a luz branca. E ele vai refletir somente a verde. E nós vamos vê-lo verde, né? Já no segundo quadrinho aqui verde, ele diz, né? E se nós fizermos isso com uma luz monocromática verde? Se nós iluminarmos um tecido verde com uma luz verde? Consequentemente, nós vamos ver o tecido na cor verde. Por quê? Porque ele vai refletir a cor verde e não vai absorver nenhuma cor, porque só existe a cor verde, né? É somente uma luz monocromática. E no terceiro quadrinho vermelho ele pergunta: e se nós fizermos o mesmo com a luz monocromática vermelha? A resposta seria, né? Nós iríamos ver o tecido na cor preta. Por quê? Porque o tecido ele é verde. Ele iria absorver a cor vermelha e não iria refletir nenhuma outra cor, porque a luz ela seria composta somente de uma única cor, vermelha. Não tem uma outra cor para ele refletir, né? Vamos ver aqui o exercício proposto 12, que diz: uma bandeira nacional brasileira é tingida com pigmentos puros. Quais serão as cores nas quais ela será vista ao ser iluminada pela luz monocromática azul? Então aqui nós temos a nossa bandeira. Ela vai ser iluminada por uma luz azul. A luz possui somente essa cor. Então, a parte verde da bandeira não vai refletir nenhuma cor. Então será visto de preto. A parte amarela também não vai refletir nenhuma cor. Então ela será vista em preto. A parte azul da bandeira, né, o círculo, ele vai refletir a cor azul. Porque ela é azul, ela vai refletir a cor azul. Então nós veremos ela azul. Então veremos uma bandeira azul e preto. Sempre que a luz for absolvida, quando ela não puder ser refletida, será visto em preto, né? Mas todas as vezes em que a cor puder ser refletida, ela será vista na cor correspondente, né, àquela luz que iluminou aquela parte, né, da bandeira, no caso, né? Então era somente isso, pessoal, somente esses aspectos do nosso conteúdo que nos faltou abordar na última aula. Qualquer dúvida pode entrar em contato conosco no Telegram, que estamos à disposição. Até mais!